Muito boa noite. Em nome do Sr. Presidente da Junta, declara-se aberta esta cerimónia de homenagem pública aos ilustres cidadãos e autarcas desta freguesia, José de Oliveira Malheiro e António da Silva Meireles. Vamos dar início a esta cerimónia, começando então com a interpretação de uma peça musical, interpretada pelos Srs. Fernando Ribeiro e Pedro Sá, seguindo-se a exibição de uma breve biografia dos dois homenageados. Boa noite a todos. Eu sou o Fernando Ribeiro. É o Pedro Sá. Queria desde já agradecer a atenção e, de certa forma, um agradecimento ao Meireles por nos ter convidado para esta noite. É a primeira vez que estamos em Meireles. Bom, a noite trata-se de uma homenagem. Nós somos um sol, uma pedra angular na noite que se vai passar. Espero que gostem das nossas músicas. Por sinal, músicas originais, nunca ouvidas nem na rádio nem na televisão. Boa noite a todos. Estás de novo em tua casa. Seja bem-vindo, meu amor. Volta a ver aqui frescura, volta a ver aqui calor. Fica a saber se não sabes que esta casa só é lá estiveres dentro dela, se aqui te vejo ao chegar. Seja bem-vindo, meu amor. Meu amor, e não esqueças minha ação. Saíste uns dias de casa, nunca no meu coração. Fica a saber se não sabes que esta casa só é lá.
Em nome da Assembleia da Freguesia, começo por agradecer a presença de todos em geral e em particular das famílias dos ilustres homenageados nesta homenagem pública aos dois ilustres novenses, José de Oliveira Malheiro e António da Silva Meireles. No passado dia 29 de abril, o Executivo desta Freguesia de Novelas levou à discussão na Assembleia de Freguesia, que decorreu naquela data, a proposta cujo teor passo a enunciar. Portanto, esta proposta dizia exatamente que, considerando que os senhores José de Oliveira Malheiro e António da Silva Meireles se distinguiram no plano conseguido a nível social e político, tendo integrado os corpos sociais da Associação Recreativa Novelense e da Associação para o Desenvolvimento da Freguesia de Novelas e eleitos presidentes da Junta da Freguesia de Novelas, o Executivo da Junta de Freguesia propõe a atribuição de medalhas de mérito douradas a título póstumo às respectivas famílias pelo empenho e trabalho evidenciados em prol da causa pública. Colocada à discussão e votação na Assembleia, foi assim aprovada por unanimidade e aclamação a atribuição das medalhas de mérito douradas a título póstumo às famílias dos aqui homenageados, sendo salientar o empenho e o trabalho evidenciados quer pelo Sr. José de Oliveira Malheiro, quer pelo Sr. António da Silva Meireles, em prol da causa pública e, em particular, da causa novelense. A ata daquela Assembleia foi, portanto, de imediato aprovada e minuta, cuja cópia autenticada terei todo o prazer de entregar às famílias a posterior. Sobre os aqui homenageados, eu gostava de poder dizer mais algumas palavras, mas infelizmente não tive o prazer nem a sorte de privar com eles, nem mesmo de os conhecer, embora o Sr. António de Meireles tenha conhecido e convivido com ele, mas pouco. Pelo que eu vou deixar as palavras para a família, para os amigos, para os companheiros que estão aqui nesta sala, que certamente saberão melhor honrar as suas memórias e falar melhor sobre aquilo que eles representaram para esta freguesia. No entanto, à semelhança do que aconteceu na Assembleia de Freguesia, posso pedir mais uma salva de palmas para homenagear os aqui homenageados. O esquecimento das pessoas que serviram a comunidade é uma ingratidão terrível. Não se pode descurar a valorização do empenho público dos que foram e são mestres nessa devoção. E esses exemplos de dedicação e mérito cívico são os que devem ser mostrados, servindo de lição para as gerações que nos vão suceder. Por isso mesmo, a Junta de Freguesia de Novelas e a Assembleia de Freguesia decidiram homenagear, saudar enfaticamente, dar visibilidade e atribuir renovado significado aos exemplos de destacável dedicação à causa pública. Tal atitude, apesar de demonstrar que afinal ainda há quem tenha valores, memória, profundos sentimentos e, sobretudo, que ainda há gente que não segue aquele princípio hoje estão na moda, de que as pessoas, só quando partilham interesses é que são valorizadas. Trilharam o mesmo percurso e as mesmas convicções e culminou naquela que é uma justa e merecida homenagem: José de Oliveira Malheiro e António da Silva Meireles. Foram várias as figuras de relevo que brilharam ao longo dos anos na Freguesia de Novelas. De aspecto conquistador, ousado e poético, referenciam-se nos últimos anos o destaque de cariz político de duas figuras que hoje se pretende homenagear e que de uma forma ou outra se interligaram ao longo destes anos em cultura e associativismo. Formaram-se durante o seu percurso na Freguesia de Novelas 3 associações, com que se interligaram estes homens, sendo a primeira a Associação Recreativa Novelense, legalizada em 8 de junho de 1972, seguindo-se o Grupo de Teatro de Novelas no ano de 1973 e, por último, em 1986, a Associação para o Desenvolvimento da Freguesia de Novelas. Mas para estes homens, tudo começou mesmo com a primeira junta de freguesia depois do 25 de abril de 74.
Um executivo provisório que sucedera por ingenuidade em inícios de 1975 surge na sequência do abandono dos cargos após a Revolução dos Cravos e só a 23 de novembro desse mesmo ano, após ter sido dado poderes aos presidentes das comissões administrativas, começaram-se a criar condições para as juntas de freguesia serem eleitas democraticamente. Aproximava-se o ano de 1976, após esses malditos últimos 50 anos, e preparavam-se a partir daqui as carreiras destes dois ilustres concidadãos que viriam a dedicar as suas vidas à freguesia de Novelas e que hoje se pretende homenagear: José de Oliveira Malheiro e António da Silva Meireles. Ponderaram assim as primeiras posições para participarem e delinearem os trajetos de autarcas, surgindo assim durante o ano de 1977, composta por estas duas figuras, os candidatos às primeiras eleições livres em Novelas: José de Oliveira Malheiro, a presidente, e António da Silva Meireles, a secretário, formaram a primeira lista definitiva do Partido Socialista em regime democrático. Nesse mesmo ano, e na sequência de vários trabalhos desta primeira Assembleia de Freguesia, surge uma nova Constituição de convicções socialistas e as votações não deixaram dúvidas. Tinham vencido por maioria absoluta. Eu gostava de agradecer a todos aqueles que nos apoiaram, dos militantes, dos simpatizantes, dos cidadãos independentes, de muitos amigos. Uma palavra muito especial a todos os presentes junto, alguns deles infelizmente não foram eleitos. A todos eles, muito obrigado. Surge uma nova Constituição de convicções socialistas e as votações não deixaram dúvidas. Tinham vencido por maioria absoluta. Formou-se assim a primeira junta na freguesia de Novelas, eleita democraticamente e ganha pelo Partido Socialista, que inicialmente viria a ter as suas instalações no resto-chão da Associação Recreativa Novelense. O país assistia a alterações profundas na transição de uma ditadura para uma democracia, e estes dois homens, em perfeita sintonia com as diretrizes, alinhavaram para que fosse possível manter o mesmo princípio até aos dias de hoje. Ao longo dos anos, foram ambos membros inerentes da Assembleia Municipal de Penafiel, na qualidade de presidentes da Junta, e posteriormente foram também membros eleitos em sucessivos mandatos. Criaram assim uma tradição muito relevante que se tem mantido desde essa época. Novelas tem mantido sempre 3/4 dos elementos na Assembleia Municipal, que tem sido a voz da freguesia neste importante aerópago político. Defender, reconhecer e enaltecer a freguesia e o povo de Novelas. José de Oliveira Malheiro. Nascido a 5 de outubro de 1933, filho de Augusto Malheiro e de Cristina de Oliveira. Dirigente sindical e funcionário da EDP, este homem distinguia-se por ser alguém extraordinário. Encontrávamo-lo a jogar xadrez, mas hoje infelizmente quase não se sabe o que é xadrez e alguns também não sabem quem era este homem. Quando esta figura intervinha, o clima tornava-se de festa e o auditório acompanhava-o em êxtase, numa catarse coletiva. O ténis de mesa era o seu orgulho e também o orgulho da freguesia, uma modalidade federada que começava a apostar em todos os escalões. José de Oliveira Malheiro incentivava e mais tarde o seu filho honrava essa atitude, tornando-se campeão e treinador nacional. Presidente da Associação Recreativa Novelense no ano de 1976 e 1981, salientando-se pela construção do primeiro parque infantil na freguesia, que deixa muitas saudades, e delineou ainda em conjunto com António da Silva Meireles, no ano de 1986, a fundação da Associação para o Desenvolvimento da Freguesia de Novelas, vindo a ser esta a sua última atividade de relevância. E se não tivesse a dimensão da sua perda, não revelaria a curiosidade sobre a figura, pelo qual esta freguesia está a prestar esta homenagem e a quem muito deve. Dedicado por excelência, esta figura que tínhamos há pouco como um homem jovial e alegre, desapareceu de entre nós, faz neste próximo dia 27 de junho 20 anos. José de Oliveira Malheiro deixa saudades e os jogos de xadrez tornaram-se cada vez mais uma raridade. António da Silva Meireles reconheceu e partilhou bons momentos com o seu companheiro,
tendo continuado novas e diferentes lutas após a sua perda em 1991. António da Silva Meireles. Assim falou e ansiei por abraçar o fantasma. 3 vezes tentei agarrar os cobertores e 3 vezes eles me fugiram por entre os pés, como uma sombra, como um sonho. Reconheço que a partir daqui não é fácil. No entanto, para podermos entender, devemos primeiro recuar, compreender este puro e verdadeiro conhecimento de amizade e capacidade que estes homens partilharam durante quase 2 décadas. É, no entanto, difícil, sobretudo quando é referida à freguesia de Novelas e 2 figuras queridas e conhecidas de todos os novelenses. Fomos realmente verdadeiros amigos e os verdadeiros amigos são formidáveis. São aqueles em quem podemos confiar, que nos ajudam quando precisamos e não nos pedem nada em troca. Mais propriamente, são aqueles que nos ouvem e nos aconselham. Assim, ao escrever, entendi não fazer qualquer corte abrupto. É apenas uma opinião, um ponto de vista, um ponto do qual, se pudesse dizer, poderia ser diferente. Mas foi assim. Ele explicava e eu ouvia. Cada vez mais existe aquilo a que chamamos a falta de caráter, de princípios, onde as pessoas perderam os valores e a confiança nas outras, destruindo sonhos que muitos se empenharam para realizar. Uma vida de preocupações constantes que o levaram a alertar a população a conduzir, a construir e particularmente a unir a favor de uma só causa: Novelas. Só realmente um homem o poderia e conseguia fazer. O seu nome é António da Silva Meireles. Tinha nascido no dia 15 de agosto de 1935 em Novelas. O seu pai morrera prematuramente e desde muito cedo trabalhou na agricultura. Nessa época era um dos maiores lavradores desta freguesia. Passaram pela Quinta da Folha, assentaram no lugar de Penedos e conseguiu sempre, em conjunto com 8 irmãos e a sua mãe, Engrácia da Silva, manter o elo da família que considerava ser o mais importante. Dizia que na sua infância era um tempo em que se sentia defendido de todas as contrariedades por amor e uma proteção incondicional e que já era velho costume nem sempre fácil, sobretudo numa sociedade moderna onde afluem os perigos, alguns sem precedentes, e sem dar por isso, olhava para o passado. Eram guitarradas, bailes e namoricos, danças ao ar livre, mas tudo era passado. E nesse tempo passado, conta-nos que foi militar e que só por acaso não foi para a Índia, que mais tarde ingressou num curso de cabos e que terminou o serviço militar aos 23 anos. Em 1956, e rapidamente com a chegada da evolução dos caminhos de ferro, a sua mãe ajudaram no seu primeiro emprego e muito rapidamente foi deslocado para Vila Real de Santo António, onde permaneceu até 1963. Era um homem e considerava desumana a distância que o separou das origens. Dizia que foram esses humanos cruciais para a armadilha e que a sua sorte parecia ter-se lançado e que nem tudo tinha sido assim tão mau. Conheceu amigos e constituiu família, e aí se aguentou até voltar à terra que o viu nascer, o que viria a acontecer por volta dos seus 30 anos. Dizia que só era possível compreender se refletíssemos e olhássemos para dentro de nós, se reconstruíssemos o maior número de voltas e reviravoltas, sendo muitas até chegar onde chegou. Eram tempos em que se vivia com o cinto apertado. Foi morar para o lugar do Tojinho, mais tarde Arcozelo de Além. E ali permaneceu até juntar as economias necessárias para comprar um terreno onde viria a construir a sua casa que habitava no lugar do Covilhô. Passaram-se anos,
A sua mãe morreu em 1972 e poucos anos depois, cansados da opressão, começaram a conspirar contra o antigo regime no Pomar, hoje adega novelense. E pouco tempo depois, se viria a dar o 25 de Abril. Em 1974, tinha ele 39 anos. Deus e Grândola Vila Morena, interpretada pelo poeta José Afonso, desencadeando as operações militares coordenadas pelo Major Hotel Saraiva de Carvalho. Em perfeita coordenação, elementos envolvidos na conspiração tomam conta das respectivas unidades. As condições começaram a melhorar dia após dia. Estava na estação de novelas. Era encarregado de manobras e as lutas no trabalho levaram a que assumisse uma posição política dificultada. Salvou um passageiro na estação, correu várias vezes no cumprimento do dever profissional e ajudou a despachar toneladas de mercadoria por este país fora. Em 1983, como a freguesia se reunia na Associação Recreativa Novelense, onde era sócio, e aí funcionavam as instalações da Junta de Freguesia, foi candidato a presidente e ganhou as eleições, vindo a continuar as vitórias consecutivas do ideal que defendia até ao seu último dia. Tinham conseguido trazer o primeiro-ministro Mário Soares à freguesia de Novelas, rasgaram e abriram novos caminhos, pavimentaram as vias principais de freguesia e, nesse tempo, não havia apoios. Trabalhavam e não eram remunerados. Ao longo dos anos, tinha aprendido muito com os outros e a sua opinião nem sempre coincidiu. Por outro lado, alguém tinha que o suceder. E, embora sempre de perto deu lugar e foi eleito presidente da Assembleia de Freguesia e membro da Assembleia Municipal. Reconhecia ter erguido muros muito altos no ramo do conhecimento, essenciais ao seu trabalho. Entendia ser uma obrigação pedir desculpa pelas limitações, mas como não fizeram com ele, se foi afastando. Sabia que o importante não se tratava em entrar, mas quando devia sair. Achou que o que fez estava certo e que a atitude que tomou fosse capaz de vir a servir de inspiração ou provocação a outros para virem a fazer melhor. Por isso, quando o desenvolvimento o exigiu, em 1986, com um grupo de amigos, fundou a Associação para o Desenvolvimento da Freguesia de Novelas. Realizou assim o sonho de muitos e os dele também como presidente. Desenvolveu várias atividades, passeios culturais, festas da terceira idade e das crianças, distribuição de cabazes de Natal, comemorações do 25 de Abril, o 1º de Maio, desfiles de Carnaval, desfolhadas, encontros com os novelenses, enfim, fizeram quase tudo. No ano de 2000, planeou e realizou aquilo que seria difícil voltar a acontecer e que sentia saudades, o ciclo do linho. De sementeira ao tear, com a realização de colóquios e exposições na Agrival e tantas mais iniciativas, e com ele a Associação adquiriu assim o estatuto de IPSS a 21 de janeiro de 2004. Foi verdade que conseguiu vários êxitos e que foi capaz de se empenhar em várias lutas. Entre elas, a poluição inalterável do Rio Sousa, a deslocação da antiga estação dos Caminhos de Ferro, a construção em altura, a construção do Matadouro ou até a impotência no acesso principal à variante, marcaram um pouco a sua vida. Dizia que hoje nos confrontávamos com o recrudescimento terrível da corrupção e da ganância e assistimos ao reaparecimento do individualismo e nacionalismo com dirigentes ineptos, educação deficiente, famílias pobres, degradação ambiental, a extinção de espécies e que cada vez se viam mais, milhões e sem nada a perder. A necessidade de saber como se chegou a esta situação embaraçosa e como se devia sair dela era urgente. Fez com que algumas mensagens o levassem a refletir e entendeu que nem sempre se esteve no caminho certo. De qualquer maneira, por aquilo que eu já ouvi, cumpro-me dizer o seguinte: o gestor alemão está a ganhar de 1 para 10, o português está a ganhar de 1 para 32. Isto é uma vergonha do nosso país. Ora, isto quer dizer o quê? Que de facto nós não temos é quem nos governe, quem nos dirija,
pessoas conscientes e esta pouca vergonha, de facto, de que os políticos levavam até ao fim de 8 anos, já levavam a reforma, e agora ainda levam reformas ao fim de 12 anos, isso é o máximo que pode acontecer no nosso país. Passou a ouvir mais e a colocar em dúvida aquilo que pensava ser certo. Fiquei altamente surpreendido porque, na verdade, eu não conhecia bem as qualidades de João. Hoje mostrou que já é um grande artista. Ex-presidente de Junta. É uma homenagem, tal como todas as outras, justa e merecida. Portanto, eu passei a chamar os senhores Sr. António Meireles. Faleceu a 9 de outubro de 2008 e Novelas conseguiu sentir. Notável o conhecimento que adquiriu. Foi capaz de mostrar que somos imperfeitos e que ele, como todos nós, somos humanos. Eu tenho uma casa nós, nobelenses, e nós, portugueses, e nós, população do mundo, de facto acho que nos devemos preocupar muito mais do que aquilo que nos temos preocupado com a miséria dos outros. Na verdade, como disse, em cada 30 segundos, ou salvo erro menos, morre uma criança no mundo por falta de uma vacina, por falta de um mínimo de condições que poderia prolongar a vida. Na verdade, nós somos, eu não diria somos egoístas, mas somos, pelo menos, pessoas passivas ao lado destes problemas. Porque apesar de Portugal, neste momento, estar a viver uma crise profunda, ainda se estraga muito em Portugal. Ainda se tem muitas coisas ao caixote do lixo que muitas crianças do terceiro mundo gostavam de ter lá nos caixotes de lixo para aproveitar. Temos de lembrar disto, que isto é de facto muito importante. Isto não é andarmos a bater com a mão no peito. A Junta de Freguesia de Novelas e a Assembleia da Freguesia naturalmente sentir-se-á honrada por dar a conhecer e ter a felicidade de ter convivido e lembrado homens da dimensão de almas guerreiras e generosas. José de Oliveira Malheiro e António da Silva Meireles proporcionaram em conjunto bons momentos e excelentes pensamentos. Além de terem enobrecido a Freguesia de Novelas, receberam também mostras de respeito de grandes homens, sem que fizessem delas motivo para sobrelevar-se assintosamente ante os demais. A humildade e a amizade sincera tornaram-nos pessoas cultas e gratas, onde quer que estivessem. E que bom seria se todos conseguissem ver o que por vezes ignoramos por preconceito, por indiferença, frieza ou por não querermos ver. Viveram simplesmente a elevar quem fazia ou quem fez. Ouviu chamar aos homens que fizeram ou fazem alguma coisa de utópicos ou revolucionários. Mas sabia que aqueles que o diziam eram aqueles que nunca tinham feito nada.
que cada um de nós coloque em perspectiva aquilo que estes homens fizeram. A sociedade mudou muito. E pô-lo em perspectiva e acrescentar um pequeno pormenor. Falou-se, apresentou-se, temos também tendência quando falamos ou quando abordamos estas temáticas a falar sempre da obra feita, o que se fez, e que foi muito, de certeza absoluta, mas o que estes dois homens fundamentalmente deixaram não foi o bem material, foi o bem imaterial. Claro que nos bens materiais eu penso que foi muito feliz aquela ideia do parque infantil, porque não havia nada, estamos a falar de 75, 76, não havia nada. E o parque infantil é de facto uma referência, uma coisa importantíssima para a sociedade, como outras poderiam ser referidas. Mas sobretudo o que fica é o bem imaterial. E vou dar também aqui, para aqueles que não conheciam, o exemplo, também estava ali, embora en passant, digamos assim, que é a pouca importância, e não era destes homens, era de todos aqueles que integravam na altura a Associação Criativa Novelense, que é de facto uma referência para o Conselho, até para o país. E aqui, permitam, vamos esquecer se calhar de alguns homens, mas permitam que me recorde homens como Abílio Rocha, António Rocha, depois do grupo de jovens do Teatro Fernando Leal, o Alberto Monteiro, o presidente da Junta, o António Mendes, o José Mendes, o Joaquim Mendes, enfim, Mendes eram praticamente todos. Lembro-me deles estarem. Mas toda esta gente, e não quero aqui esquecer de ninguém, o Carlos Oliveira, estou bom também para o Monteiro, está ali. Toda esta gente, a sua grande preocupação era de facto em desenvolver valores, em desenvolver princípios, e um grande exemplo é aquilo que se passou na parte desportiva. Gastou-se muito dinheiro investindo, por exemplo, no desporto e na cultura, o caso do teatro, que é uma referência ainda hoje. Não havia teatro em mais freguesia nenhuma com o Conselho de Penafiel, apenas existia teatro em Novelas e em Penafiel, e primeiro existiu em Novelas. E o desporto, onde se investia muito dinheiro para aquilo que as pessoas achavam que era gastar-se. E é importante que isto também fique aqui à sociedade, esta ideia. É que, para a maioria da população, investir no desporto era gastar dinheiro. E o que se vier a poupar dinheiro para fazer património. Era aquilo que se passava na maioria das freguesias do Conselho de Penafiel. Todos tinham o seu campo de futebol, ou tinham a sua sede. E nós não tínhamos, vivíamos numa sede alugada. Mas essa sede alugada, que ainda hoje continua a ser alugada, fartou-se de dar campeões, fartou-se de promover o teatro, fartou-se de promover a cultura, fartou-se de promover o lazer. E hoje, Novelas deve a esses homens, não é apenas a estes dois, é estes que eu referi, que repeti, e outros que estarei com toda a certeza a esquecer, mas é este grupo de homens bons que lançaram de facto a base para uma freguesia que é reconhecidamente hoje diferente. E portanto fica aqui o meu agradecimento em nome de toda a minha família, naturalmente, da minha mulher, do meu filho querido, do António que não está cá, está no Luxemburgo precisamente hoje a jogar. Fica aqui o meu agradecimento em nome de nós todos, mas fica também o desafio para este conjunto de homens bons que têm tanto nível, tanta categoria, que fizeram tanto ou mais do que fizeram estes dois homens. E continuem a fazer este tipo de atividades, porque de facto a freguesia deve estar reconhecida àqueles que para ela trabalham. Muito obrigado e bem-aja. Que também preferirá algumas palavras sobre o pai António da Silva Meireles. Muito boa noite a todos. Começava por vos dizer que eu não sou político, não fui político e não tenciono ser político. Posso eventualmente fazer discursos para os políticos. Daí que, desta forma, eu vou iniciar excelentíssimo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Novelas e Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia de Novelas. Sra. Presidente da Associação para o Desenvolvimento da Freguesia de Novelas,
senhores presidentes das diversas associações e instituições, senhores doutor André Ferreira, presidente da Conselhia do Partido Socialista, e Nuno Araújo, ex-deputado da Assembleia da República, senhor engenheiro Agostinho Gonçalves, ex-presidente da Câmara Municipal de Penafiel e ex-deputado, senhor doutor Jaime Ribeiro, ex-presidente da Assembleia da Associação para o Desenvolvimento da Freguesia de Novelas, senhor doutor Fernando Malheiro, familiares, companheiros de luta e colegas de António da Silva Meireles e do José de Oliveira Malheiro, caros amigos e novelenses. Esta homenagem não poderá deixar de ser, além de uma sentida e justa homenagem de dois defensores de causas justas desta freguesia, mas acima de tudo também uma homenagem a dois ilustres autarcas que, com carinho, humildade e privação, acreditaram na genuína sigla que sempre defenderam desde 1974. O vosso gesto, com a vossa presença, só por isso demonstra claramente a gratidão que estes dois homens conseguiram fazer mover a esta sala, pois, além de figuras públicas, aqui se encontram realmente os seus verdadeiros amigos e também aqueles que contribuíram para homenagear. À minha esposa, aos meus amigos e família, às ilustres figuras públicas, aos colaboradores, Ruth Vi Produções, Fernando Ribeiro e Pedro Zá, ao excelentíssimo Sr. Presidente de Junta e a todos os meus amigos e amigos dos homenageados, a todos o meu muito obrigado. Eu vou-lhes pedir um favor especial. Vi várias vezes o meu pai aqui ao meu lado, neste palco. Assisti várias vezes em Assembleia de Freguesia ao meu pai de pé, levantado, a pedir um minuto de silêncio em relação a outras pessoas que tinham falecido. Como sempre o faziam, eu faço também. Peço a todos os presentes que se levantem e vamos fazer um minuto de silêncio em suas memórias. A todos vocês, muito obrigado. Muito mais havia e há para ser dito, mas de uma forma discreta se denota o afeto demonstrado no que refere ao seu doutor Malheiro relativamente ao seu pai. E à semelhança daquilo que foi dito em vários locais, dentro e fora desta freguesia, aqui também vou repetir. António da Silva Meireles e José de Oliveira Malheiro foram exemplares cidadãos e reconhecidos autarcas que se distinguiram pelos seus feitos, e um era muito mais de metade. Com ele passei momentos de aprendiz, onde um sábio e um mestre se confundiam com um pai de força e coragem que nunca me impediu de ver o que ansiava. Porque a morte de tudo em que acreditei até hoje não conseguiu tapar os ouvidos e a boca, porque metade de mim foi um grito e a outra metade foi silêncio. Que a voz que ouço ao longe seja linda, ainda que triste, e que o Pai que eu amo seja para sempre amado, mesmo que distante, porque metade de mim foi a partida
e a outra metade, a chegada. Que as palavras que eu falo não sejam ouvidas com pressa, nem repetidas com fervor, apenas respeitadas, como a única coisa que resta a um filho inundado de sentimentos. Porque metade de mim é o que ouço, mas a outra metade é o que calo. E que esta minha vontade de me ir embora se transforme na calma e na paz que eu mereço, porque esta tensão que me corrói por dentro já foi recompensada, quando metade de mim era o que penso, mas da outra metade não sabia nada. Que não seja preciso mais do que uma simples alegria para me fazer acalmar o espírito e que o seu silêncio me fale cada vez mais para eu entender, porque metade de mim é cansaço e a outra metade é tentar compreender. E que a minha loucura seja perdoada, que encontre uma resposta mesmo que eu não conheça a pergunta, mas que ninguém a tente complicar, porque metade de mim era você e só uma parte era eu. Torna-se doloroso falar do desaparecimento de inteligências empregues na luta e em prol do mais elementar das necessidades desta freguesia. Conversar, lutar, trabalhar, bem como das suas mais legítimas alegrias, pensar e contribuir para uma freguesia unida, uma freguesia segundo as convicções em que acreditavam, uma freguesia melhor. E apesar de tudo poder mudar num piscar de olhos, e de pouco mais de 2 anos terem passado o desaparecimento de António da Silva Meireles e quase 20 anos de José de Oliveira Malheiro, não podemos nem devemos esquecer os últimos 35 anos por onde andaram e o que nos ensinaram. Para António da Silva Meireles e José de Oliveira Malheiro, a vida foi uma luta. Conforme as suas biografias, após 25 de abril de 74, José de Oliveira Malheiro foi presidente da Junta da Freguesia de Belas, presidente da Associação Recreativa Nobelense e um dos sócios fundadores, em conjunto com António da Silva Meireles, de vários sonhos. Lembro-me bem dessa figura ímpar, um autarca, um homem que recordo. António da Silva Meireles viveu e reviveu. Partilhou o sentimento profundo na partida do amigo, terminou o que estava por acabar e algum tempo depois quase concluiu estes sonhos. Foi sócio número 97 da Associação Recreativa Nobelense, secretário da Junta de Freguesia de Nobelas, presidente da Junta de Freguesia de Nobelas, presidente da Assembleia de Freguesia de Nobelas, membro da Assembleia Municipal, presidente da Associação para o Desenvolvimento da Freguesia de Nobelas e, por último, um dos últimos colaboradores e sócios da Associação dos Amigos do Museu Municipal de Penafiel. Recordo o seu empenho em alertar e defender a retirada da antiga estação dos caminhos de ferro, a reconstrução de Matadouro, a poluição inalterável do Rio Sousa, toda uma série de coisas. António da Silva Meireles, meu pai, mostrou e afirmou algumas das suas convicções, tornou possíveis sonhos que alegraram os novelenses, organizou desfiladas à moda antiga e o evento mais atrativo da Associação para o Desenvolvimento da Freguesia de Novelas, o cultivo do linho, ainda na vossa recordação. Divertiu-se com os amigos e família, conheceu gente maravilhosa e esteve sempre presente com a sua força e coragem de um autarca, um pai, um avô, que será sempre reconhecido e permanecerá para sempre no meu coração e no nosso coração. Faz um próximo dia 9 de outubro deste ano 2011, 3 anos que simplesmente nos deixou e deixou-nos também uma grande lição. Os pais
não são para sempre. Ao contrário do que possam imaginar, são eles que decidem o quanto esta eternidade pode durar em vida. Foram várias as condolências que pessoalmente me dirigiram à família em outubro de 2008 e realço um amigo em especial do meu pai, professor, doutor, honoris causa pública, Leonardo Boff, que escreveu pelo seu punho para mim: quero-me associar a você e me solidarizar pela travessia feita pelo seu pai, António da Silva Meireles, porque testemunho foi uma pessoa humanitária que lutou a vida inteira pelas grandes causas que dão sentido à vida e projetam um futuro melhor para a humanidade. Pessoas como o seu pai não deveriam nunca morrer, pois fazem falta à humanidade. Mas ele continua por tantos outros que não se resignaram, sonham e partilham, pois dadas as condições de hoje, é também necessário. Os mortos não estão ausentes, são apenas invisíveis. Ele esteve e está aqui ao meu lado. Receba as minhas condolências e os meus melhores votos na fé de que não vivemos para morrer, mas morremos para ressuscitar e viver mais e melhor. Obrigado, Leonardo Boff. Foi este humilde ser humano que me ensinou que um pequeno grão de areia e alegria e esperança dentro de qualquer um de nós era capaz de mudar e transformar qualquer coisa. Eu aceito e concordo por completo. Eu reconheço que a única coisa que não deu para deixar para depois foi de não ter sido obrigado a vencer todos os argumentos. A partir daí, tudo se ajustou num piscar de olhos. Com ele aprendi a escolher em cada momento a justiça pelos mais fracos e a honestidade e seriedade pela verdade, tal e qual me ensinou. Durante este tempo, não me importa como me senti. Todos os dias me levantei, todos os dias me vesti, todos os dias falei e todos os dias apareci. E todos os dias trabalhei. O meu pai simplesmente amava o que fazia. Continua vivo para alguns. Outros hoje ainda não acreditam que acabou. Mas a verdade é que não vão repetir o seu discurso, eu tenho a certeza. Nem como homem, nem as suas qualidades como uma das figuras mais importantes desta freguesia. Termino assim, da forma em que vos dei conhecimento naquele dia 9 de outubro de 2008. Eu sei que todos tiveram pai e que todos tiveram mãe, e eu não fui uma exceção. Sei que possivelmente alguns de vocês já perderam o pai ou a mãe, e talvez até já tinham perdido os dois, ou então felizmente eles poderão estar ao vosso lado para vos acarinhar. Sei também que alguns nem tiveram tempo para se despedir na hora em que perderam o pai ou até a mãe. Mas não vou ficar triste, porque sei que eu vou encontrar, e um reencontro após um momento ou toda uma vida é algo inevitável se formos realmente amigos a valer. Obrigado por me ajudarem desta forma a despedir do meu pai
e de José de Oliveira Malheiro, meu amigo. Muito obrigado. De seguida teremos mais um momento musical. Solidário no Negro é um tema que eu fiz e que reporta basicamente a forma de alma que nós teremos de ter para ajudar o próximo. Simplesmente é isto. Seguem-se as intervenções de algumas personalidades que privaram com os homenageados.
Chamo o Dr. Jaime Ribeiro, ex-presidente da mesa da Assembleia da Associação para o Desenvolvimento da Freguesia de Novelas. Cumprimento especialmente o Gonçalves, conheço, conheci-me bem o Dr. André, sou presidente da Junta. Cumprimento especialmente os familiares do Sr. Malheiro. Conheci fugazmente na minha vida, mas conheci, porque fazia parte da Associação Política Novelense, estava lá junta, e nós andávamos lá a aprender a tocar violão com o pai do Sr. Presidente da Junta, com o Sr. João da Rocha, e ele também ajudava, fazia uns botões. Conheci-o quando ele ajudava a medir a atenção às pessoas que apareciam lá, depois de algumas desportos que faziam, ele estava lá. Conversámos, não muito, mas fui conhecendo, mereceu-me sempre muito respeito. E nestas alturas, não vale a pena estar a dizer mais nada, nestas alturas vamos recordando dessas pessoas. Conheço muito bem os filhos, mulheres, cresceram mais ou menos connosco. Somos todos mais ou menos a mesma idade. Conheço o António Meirelles, conheço a família, conheço o Reinaldo, conheço o Paulo, o Luís. Todos eles viveram connosco e há pessoas que nesta altura poderiam até fazer muito mais que eu para conhecessem o Sr. Meirelles, para conhecessem o Sr. Malheiro. Vou ter um bocado ao conhecimento que tenho do Sr. Meirelles, aquilo que ele trouxe, porque o Sr. Malheiro faleceu há muito mais tempo e, de facto, dei com ele no início da minha vida. Ele faleceu há 20 anos e eu andei na Associação de Novelense até aos 15, 16, 17 talvez. Participava naqueles concursos que havia, porque conheceu aí. Sr. Meirelles, quando estamos em Ciclo, nós tínhamos 9, 10 anos. E então, ele não era muito letrado, mas teve sempre a preocupação de explicar aquilo que sabia. Recebia umas revistas, na altura era o Líderes Digest, e nessa altura, nessa revista, já vinha a explicação que era a democracia, o que era a democracia. Então nós sentávamos na varanda, nas escadas da casa dele, já aqui no Vilhão, e o homem explicava-nos aquilo tudo. Explicava. Ele é do Partido Socialista, eu não sou socialista, como é conhecido. Ele hoje, por exemplo, estaria aqui a rir-se comigo e a contar o desaire político dele. Mas ria-se. E o Sr. Malheiro também. Eu recordo que eles conseguiam discutir as coisas a rir-se. Alguma alegria, com alguma... Não discutiam por discutir. Discutiam às vezes ideias para ver se conseguiam transmitir alguma vontade naquilo que faziam. Não eram fundamentalistas. É isso que eu vou recordando dele. Depois, mais tarde, há pouco foi aqui dito naquela mostragem que passou aqui, que eram pessoas preocupadas com a comunidade. E é verdade. Antes desta junta ser feita, o Sr. Meirelles ele era presidente da junta, ou pertencia à junta, já não posso, e teve reuniões com uma comissão que estava a fazer o salão paroquial, que eu também fazia parte, para unirmos esforços para fazermos um edifício que servisse a toda a gente, porque estavam lá em baixo, não inclusive na associação, e a preocupação dele era, de facto, não dividir a freguesia. Um salão, não havia essas coisas, um salão, uma junta. A preocupação dele era, de facto, que as pessoas não tivessem motivos para se desunirem, mas sim para se unirem. Tivemos muitas reuniões, mas nunca chegámos a entendimento, e então fez a junta, fez o salão, eles, bem ou mal, cada um entenderá como quiser. Depois afastei-me um bocado de novelas, por via dos meus estudos, por via do meu trabalho,
E depois venho encontrar o Sr. Meireles na Associação para os Adultos da Freguesia, de Novelas, e eu sempre lhe disse que aquilo era uma coisa que era dele, era a quinta dele. E ele provou que não. Provou que não, convidou N pessoas, muita gente, convidou muita gente para pertencer à Assembleia da Associação. Depois a Joana endereçou um convite para eu ser Presidente da Assembleia e eu aceitei, mas foi o Sr. Meireles que me trouxe para a Assembleia. Jaime, nós precisamos de não me chamava Jaime, chamámos doutor, depois está engraçado pelo doutor. Doutor, nós precisávamos era preciso isto, portanto, trazia, cada vez que se falava com o Sr. Meireles sobre a Associação, ele trazia um motivo para nós, para se discutir. Trazia um motivo, trazia um objetivo novo para se discutir ou lá, ou na estrada, parávamos em Penafiel e conversávamos sobre isso. Portanto, notei que, de facto, este homem, este autarca daqui de Penafiel, este meu amigo, ultimamente eu comecei a admirar o Sr. Meireles. Não aconteceu sempre, porque quando nós... Ele tinha um modo de ver a política, eu tinha outro. Nem era um modo de ver a política. Ele era de um partido, eu era do outro. Nós víamos a política. Eu pertencia à Assembleia da Freguesia de Novelas. E tantas vezes votei aquilo que ele propôs. E aquilo que propuseram outros pares dele. Sem problema nenhum. Não era uma questão de ideias. Eu votava num e ele votava no outro. E talvez por isso houvesse algum afastamento fora daqui das lides que não são políticas, isto não é política nenhuma, isto é um modo de trazer o melhor bem-estar para as populações. E então, mesmo nas juntas, mesmo nas nossas assembleias, mesmo nas nossas conversas, sempre, como dizia há bocadinho, inicialmente não nos entendíamos muito bem, ele pensava como pensava e eu pensava como pensava. A partir de uma altura comecei a ver que o Sr. Meireles de facto não era bem assim. Era um indivíduo aberto, era um indivíduo com quem se podia conversar, com quem se podia decidir, em termos de decidir, ter outras ideias. Esse tempo depois foi muito curto, porque entretanto o Sr. Meireles tive 4 anos, não sei se foram 4 ou 6 na Assembleia. Depois veio o Sr. Abílio Rocha, que também está aí, também é um ex-presidente da Assembleia. E foi muito pouco tempo. Quando se começam a admirar as pessoas, quando se começa a gostar mais das pessoas, quando se entende que essas pessoas vão fazer muito e podem fazer muito pelas comunidades onde estão inseridas, elas falam. Foi o que aconteceu com o Sr. Meireles, foi o que aconteceu com o Sr. Meireles. Desaparecem e depois resta-nos esta maneira de dizer que é verdade. Que o pai, pessoalmente, não aceitaria. Não aceitaria esta homenagem. Mas novelas, eu não nasci novelas. Eu vim para os 3 anos. Novelas têm muito que agradecer a muitas pessoas. Não é só ao Sr. Malheiro, não é só ao Sr. Meireles, mas há muita gente. Mas é preciso agradecer. E é preciso ver aquilo que essas pessoas fizeram pela freguesia. O Malheiro também fez favor, nomeou uma série de pessoas que de facto são interventivas na coisa pública. Mas estes dois foram também interventivos na coisa pública. O resto, estas homenagens, estes reconhecimentos, nem tinham de ser póstumos. Tinham de ser após a prestação de um serviço relevante para a comunidade, poderiam e deveriam ser reconhecidas as pessoas que os fizeram. O ser póstumo é um agradecimento às famílias, é um reconhecimento às famílias deles, mas não teria que ser póstumo. Portanto, acho que se devem agraciar, acho que se devem reconhecer a todas as pessoas que trataram bem público. Eu, por exemplo, não trato bem público, portanto não preciso ser reconhecido. Mas há, de facto, aqui pessoas que estão aqui dentro que tratam bem público. Há indivíduos que levam uma vida, enfim, mais privada, mais pessoal, tratam da sua vida. Mas há outros que levam a sua vida a tratar dos outros. E, de facto,
quer o Sr. Meireles, quer o Sr. Malheiro, até assim, quer tanta gente que está aqui, trataram da coisa pública como se fosse deles. Isto é, deixaram a sua vida, deixaram muitas vezes os interesses que tinham pessoais para tratar dos interesses dos outros. Muitos deles, como sabem, sem ganhar nada, gratuitamente. Essas pessoas são sempre reconhecidas. Eu fico reconhecido ao Sr. Malheiro, que eu conheci, fico reconhecido ao Sr. Meireles e fico também reconhecidos a todos vós por estarem aqui presentes, por demonstrarem esta solidariedade e reconhecimento por estas duas pessoas. Bem-aja, muito obrigado. A doutora Joana Ferreira, Presidente da Direção da Associação para o Desenvolvimento da Freguesia de Novelas, não pode estar presente por motivos de saúde. Chamo então o Sr. António Pinto Mendes, Presidente da Direção do Grupo de Teatro de Novelas. Excelentíssimos senhores convidados, obrigado, Sr. Presidente da Junta, pelo convite feito ao Grupo de Teatro de Novelas, prezados familiares da família, prezados familiares do Sr. José Oliveira Malheiro, prezados familiares do António da Silva Meireles, minhas senhoras e meus senhores, é com orgulho que estou e está o Grupo de Teatro de Novelas representado em tão nobre ato de homenagem a dois ilustres cidadãos de Novelas. José de Oliveira Malheiro, o primeiro autarca eleito pelo povo após o 25 de abril de 1974, acompanhado pelo seu amigo António Meireles, nos tempos difíceis de então, tomaram como autarcas decisões arrojadas para a época, mas decisivas para o progresso e futuro do desenvolvimento da freguesia de Novelas. E a história de Novelas assim o reconhece. Fundadores e dirigentes de coletividades representativas de Novelas, com o seu empenho, visão do futuro, elevando o nome de Novelas a nível nacional. No desporto e na cultura, como o teatro, sempre disponíveis para colaborar e incentivar iniciativas da juventude. Normal nos dias de hoje, mas caso raro para a época. Só ao alcance de homens com visão de futuro. Tendo por isso angariado o respeito, confiança, amizade dos jovens de então, como eu. António Meireles e José Malheiro, homens de convicções fortes e de sentimento humano, tomaram a defesa dos mais desfavorecidos, mesmo em situações mais controversas, quando foi necessário, respeitando o sentimento alheio e rejeitando o protagonismo. É muita a diferença da idade entre nós, mas só para alguns, e eu tive o privilégio de, ao longo dos anos, conviver com José de Oliveira Malheiro. Homem que não encontra palavras para definir a personalidade. Apenas o tinha como amigo. Muito obrigado. Segue-se a apresentação do novo tema musical. É uma letra de José Jorge Monteiro, e onde trata dos elementos naturais da terra como se fossem pessoas, com todas as suas vicissitudes, com todas as suas virtudes. É uma ilha a cantar para a água que rodeia, é a água a cantar para a ilha que existe. São os elementos naturais em todos os seus planos.
Falta-me ser só andante para saltar e recordar. Ajuda-me a água do mar a procurar e não vejo menino a brincar. É aquilo que eu mais desejo, uma ilha mar a brincar. É aquilo que eu mais desejo. Ainda bem que estás aqui e eu sou a água do mar. Já me senti sozinha, descansa, vou procurar. Já me sentia sozinha, descansa, vou procurar. Trazer um cabo leva, levar um descansa, vou procurar, porque a esperança morreu. Descansa, vou procurar, porque a esperança morreu. Temos todos um passado de centenas de caudade. A família é um pedaço da alma que a gente tem. A família é um pedaço da alma que a gente tem. Agora somos amigas nesta terra de irmãos. Já não estamos tão sozinhas, nós queremos dar as mãos. Já não estamos tão sozinhas, nós queremos dar as mãos. De seguida, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Odivelas, Sr. Carlos Alberto Monteiro. Muito boa noite a todos. Eu quero saudar em primeiro lugar os familiares dos homenageados e estendo essa saudação a todos os presentes que por se terem associado a esta homenagem de publicação do qual que inequívoca e do prestígio e do reconhecimento que os homenageados granjearam. Saúdo também e agradeço a presença da Sra. Vereadora da Câmara Municipal e a representação da Câmara Municipal Provincial, com o doutor das freguesias, com a doutora da Cultura, peço desculpa, com a doutora Susana Oliveira. Muito obrigado. Saúdo também a presença da Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, a doutora Ivone Correia, saúdo também os seus membros da Assembleia de Freguesia, saúdo também os seus presidentes da direção da Associação Freguesia do Guerço, no Teatro de Belas e por impossibilidade física, por doença, a doutora Joana Ferreira não pôde estar presente. Saúdo também todos os convidados e amigos dos homenageados e agradeço, um agradecimento muito sincero, quer aos músicos, ao Sr. Fernando Ribeiro de Pedro Sá, quem peço uma grande salva de palmas. Minhas senhoras e meus senhores, eu só quero dizer que vivemos realmente uma época em que a dedicação à causa pública é olhada claramente com alguma desconfiança por alguns setores da opinião pública. E cabe-nos, por isso, a tarefa de reverter essa visão que é claramente redutora e nada melhor que o exemplo dos homenageados, a demonstração e a valorização dos valores que sempre defenderam para desmistificar e contrariar essa visão. Foi imbuído desse espírito que o Executivo, em estrita observância com o regulamento de medalhas e títulos honoríficos que estão pertencentes à Junta de Freguesia, deliberou para a Assembleia
a atribuição da medalha de mérito dourada aos ilustres autarcas e civis cidadãos José de Oliveira Malheiro e António da Silva Meireles pela grande dedicação à causa pública e ao empenho e dinamismo contribucional do associativismo na freguesia, tendo merecido, como já foi dito pela Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, a aprovação por unanimidade e aclamação por aquele órgão autarca. O exemplo dos homenageados que, apesar de distintos na sua personalidade, percorreram percursos idênticos e comungaram das mesmas convicções políticas, deve ser recordado e olhado como um ensinamento para as novas gerações. Tive a felicidade de ter privado e crescido com os dois homenageados e de ter absorvido alguns princípios que muito valorizaram. E recordo, aliás, dos essenciais, claramente a solidariedade, a fraternidade e a responsabilidade. E ainda, e fundamental, que eles sempre nos deram essa matriz foi de lutar sempre pelo ideal em que nos revemos. Penso que os seus exemplos de vida e de dedicação à causa pública irão permanecer incoletas na memória dos moleques. E a prova disso é esta homenagem que a Junta de Freguesia e a Assembleia pretendem fazer, porque realmente foram dois cidadãos molenses que nos deram sempre, com o seu trabalho, com a sua dedicação, realmente tornaram Novelas naquilo que é isto, e como dizia muito bem o Dr. Fernando Malheiro, é claramente uma freguesia que se distingue das outras, em todos os domínios. Novelas, neste momento, não é a primeira casa, provavelmente terá dos jovens com maior índice estudantil, tem provavelmente o maior número de jovens com curso superior e, portanto, apesar de não estarem ainda empregados, o que é uma pena, mas, no entanto, em termos culturais, claramente Novelas evidencia-se e, portanto, eu tenho muita honra e muito prazer de ser o Presidente desta Junta de Freguesia. Muito obrigado a todos. Em representação do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, a Sra. Vereadora da Cultura, a Dra. Susana Oliveira. Boa noite a todos. Eu começo por cumprimentar os familiares do Sr. António Meireles e do Sr. José Malheiro, aqui presentes. Cumprimento o Sr. Presidente da Junta e nele cumprimento todos os autarcas presentes e todos os ex-autarcas que se associaram a esta homenagem a título póstumo. Perguntar-me-ão que terei eu para dizer sobre estes dois autarcas e dirigentes associativos que não conheci, não tive a oportunidade de conhecer. Mas é muito simples, e depois de tudo o que aqui foi dito, e também porque não ouvi todas as intervenções, porque vim de uma outra iniciativa de Cabeça Santa, basta saber que foram pessoas que se dedicaram aos outros. Ser autarca, ser um dirigente associativo, é trabalhar para os outros, é para trabalhar para o interesse público e, portanto, só podem ser pessoas de um coração grande, de um grande empenho, de grande dedicação à causa pública e merecem só por isso todo o reconhecimento de todos nós, de todos aqueles que aqui estão e daqueles que aqui não estão. De facto, ser autarca, hoje em dia, como disse o Sr. Presidente da Junta, ser um dirigente associativo pode não ser encarado da melhor forma, mas realmente cabe a todos nós seguir o exemplo daqueles que nos antecederam e olhar para o futuro das novas gerações e procurar fazer dia após dia o nosso melhor em prol da nossa comunidade, da nossa freguesia, do nosso concelho, da nossa terra. É esse o papel, é essa a responsabilidade que um autarca, que um dirigente associativo tem em mãos. É todos os dias dedicar uma grande parte do seu tempo, que retira a família, que retira amigos, para trabalhar em prol dos outros. E com isso, sem ganhar nada, muitas vezes, quer dizer, as pessoas fazem-no por gosto, por amor à camisola, por deixar a sua marca, por deixar o seu contributo para a história da sua terra, para sentir que enquanto cá andaram, fizeram o que melhor puderam e souberam por contribuir para o desenvolvimento da sua terra. E isso é a compensação que se espera. Quem trabalha em prol dos outros, em prol da comunidade, é esse o prémio que esperamos receber, é realmente ver realizado, ver concretizado o sonho, o desenvolvimento que se previu quando se agarrou a um determinado projeto ou um desafio. Portanto, essa é a melhor recompensa, digamos assim, para aqueles que trabalham em prol da causa pública.
E é isso que eu tenho para dizer. De facto, não conheci essas pessoas, mas penso que, de forma geral, assumindo essas funções, e quem o faz, faz por gosto e por isso merece, de facto, esta homenagem. Um bem-aja à Junta de Freguesia pela iniciativa que teve, realmente é de louvar, e que sejam reconhecidos futuramente outros autarcas, outros dirigentes associativos que continuam a trabalhar pela nossa terra, por Novelas. Muito obrigada a todos, boa noite. Agora vamos proceder à entrega das medalhas de mérito douradas da Freguesia de Novelas aos familiares dos homenageados, pelo que chamou ao palco o Sr. Presidente da Junta. Em representação de José de Oliveira Malheiro, chamo a Dona Ludovina Malheiro. Em representação de António da Silva Meireles, chamo o Sr. António Meireles. Enfim, já te referi em relação ao meu pai, em relação ao Samalheiro. Isto, quando se fala de pais, é muito complicado. E então, o meu pai, como pai, para mim foi um exemplo, que eu disse, e tenho muito a agradecer. Como homem, foi um homem que deu metade da sua vida para a freguesia. Muitas vezes até sacrificado a família. O Samalheiro foi uma pessoa que também conheci, não muito bem, mas conhecia alguma coisa. E era um homem também com muita vontade. Tanto eu como o meu pai, eles deram tudo para esta terra. Nunca fizeram nada por interesse. Não eram indivíduos de protagonismo. Tudo que faziam era para a prol da freguesia. Eram noites perdidas, eram jantares perdidos, era o convívio da família perdido. Tudo para se dedicar à freguesia. Isso é muito importante. Isto hoje, de facto, muitas vezes nós só pensamos enfim, e nós esquecemos um pouco os outros. E eles não. Estas duas pessoas, de facto, trabalharam muito para a freguesia e merecem uma grande salva de palmas. Palavras de agradecimento. Em primeiro lugar, à Junta de Freguesia e à Assembleia de Freguesia. E também ao Sr. Meireles e à sua esposa, por tudo aquilo que fizeram. E, em último, quero agradecer a todos os presentes e a todas as pessoas amigas que se dignaram a estar aqui presentes. Muito obrigada. Terminado este ato solene, damos por encerrada esta cerimónia de homenagem com um último tema musical. Em nome do Sr. Presidente da Junta e dos familiares dos homenageados, agradeço a presença de todos. Muito boa noite. O último tema, também da minha autoria, musicalmente falando, tem como uma letra que eu penso que tem muito a ver com o desfecho desta belíssima cerimónia. Eu acho que estão de parabéns os organizadores do mesmo. A letra, e um dia hei de dar um grande abraço, ou seja, estou-me a referir a Sérgio Pinho, porque a letra dele diz assim: são dois braços,
São dois braços para darmos um abraço. Assim como quatro braços. Assim como quatro braços para darmos dois abraços. E assim por aí fora, até que quando for a hora, vão ser tantos os abraços que não vão chegar os braços. Sérgio Godinho. Assim como quatro braços, assim como quatro braços, servem para dar dois abraços. E assim por aí fora, até que quando for a hora, vão ser tantos os abraços que não vão chegar aos braços. E assim por aí fora, até que quando for a hora, vão ser tantos os abraços que não vão chegar aos braços. São dois braços, vamos todos cantar isto. São dois braços, servem para dar um abraço. Assim como quatro braços, assim como quatro braços, servem para dar dois abraços. São dois braços, são dois braços, servem para dar um abraço. Assim como quatro braços, assim como quatro braços, servem para dar dois abraços. E assim por aí fora, até que quando for a hora, vão ser tantos os abraços, vejam bem, e que não vão chegar aos braços. E assim por aí fora, até que quando for a hora, vão ser tantos os abraços, não vão chegar aos braços. São dois braços, são dois braços, assim como quatro braços, assim como quatro braços. São dois braços, são dois braços, assim como quatro braços, assim como quatro braços.